O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, A Origem da Taná, parte 4. Quando surgiu a Taná e suas divisões. Como vimos no estudo anterior, a Taná de fato só veio até nós através do ajuntamento de todos os livros dos escritos sagrados por Ezra, em meio ao tempo em que foi reconstruído o segundo templo em Jerusalém, em Israel. Dessa maneira, o acervo dos escritos sagrados, sob inspiração do Espírito Santo, foi finalmente fechado e, consequentemente, formou o seu próprio cânon. A Taná surgiu da ação de inspiração e revelação dos escritos sagrados pelo Espírito Santo. Mas isso levou um longo tempo, e para entendermos melhor a formação da Taná, precisamos entender o seu surgimento durante a linha do tempo. Isto se compreende num período de aproximadamente 1050 anos, entre os anos de 2500 até o ano de 3550 depois de Adão, ou então de 1500 a 2550 depois do dilúvio, ou ainda entre os anos de 1500 a 450 a.C., começando por Bereshit e terminando por Ezra ou Divrei Hayamim. De qualquer forma, foi algo muito parecido com isso, existindo uma pequena parcela de erro para mais ou para menos, podendo também ser compreendido como entre 1500 a 100 a.C., começando com Bereshit e terminando com Malach, ou ainda entre 2000 a 100 a.C., começando por Iov e terminando com Malach. Lembrando que todos os anos são citados sobre a datação de carbono dos achados arqueológicos, mas a própria datação de carbono pode sofrer uma leve variação pelo próprio tempo, mas todos os anos citados são todos aceitáveis dentro da expectativa desses períodos. A datação radiométrica, também conhecida como datação radioativa, permite que se calcule a idade de objetos antigos, tais como fósseis, múmias, relíquias e etc., assim como tabletas, papiros, pergaminhos, entre outros. A datação parte da análise do carbono 14, C14, presente em compostos orgânicos. A Taná foi formada por livros que foram escritos individualmente, em forma de rolos e em épocas diferentes. Essas épocas diferentes é que acabaram por formar as suas devidas divisões, pois cada divisão corresponde a um período diferente. As épocas são classificadas ou divididas em 3 partes, sendo elas: primeiro, a peregrinação pelo deserto; segundo, a instituição e o estabelecimento do Estado de Israel como nação; e o terceiro, exílio babilônico, das quais também nos dão 3 fases em períodos diferentes na relação da forma linguística, sendo elas hebraico arcaico, hebraico clássico e aramaico. A Taná também passa pelas divisões dos períodos históricos da história de Israel. Períodos esses que nada mais são do que partes da história de Israel, sendo determinados por tempos resumidos, sendo assim classificados em 9 períodos dentro da história de Israel, o que determina também que a Taná foi escrita dentro de 6 desses 9 períodos. Desta forma, podemos dizer que a Taná possui 6 períodos diferentes, sendo eles: primeiro, o terceiro, Israel no deserto, de 1491 a 1451; segundo, o quarto, a conquista de Canaã, de 1451 a 1444; terceiro, o quinto, Juízes, de 1425 a 1095; quarto, o sexto, Monarquia, de 1095 a 975; quinto, o sétimo, Reino Dividido,
de 975 a 618. Sexto, o oitavo, cativeiro, de 618 a 538. Com a restauração, de 538 a.C. a 445 d.C. Dentro desses períodos foram escritos 24 livros, por no mínimo de 24 ou no máximo de 43 escritores, que escreveram um total de 36 divisões. E suas 3 seções se formaram pelas 3 letras de seus acrônimos, sendo eles T de Torá, ensino, N de Nevim, profetas, e K de Ketuvim, escritos, dos quais formaram um único compêndio através de Esra, o qual foi nomeado como Tanar, pronunciado como Tanar. Vamos compreender mais sobre isto a partir de agora. Primeiro, Torá, a primeira parte dos Haktav Hakedoshim, escritos sagrados, a qual receberam o nome de Torá, ensinos, é composta pelos 5 livros escritos por Moshe, HaSefer Torah Moshe, os quais foram escritos e dados ao povo pelo Hanitzre, eterno, através de Moshe, entre os seus 120 anos de vida. Isto mais ou menos para mais de 2.380 a 2.500, ou para menos anos de 2.500 a 2.620. Mas a datação dos Seferim de Moshe datam mais precisamente de algum momento entre os anos de 2509 a 2549 depois de Adão, ou de 1491 a 1451 a.C. Essa primeira parte dos Haktav Hakedoshim, escritos sagrados, se dá no terceiro período da história de Israel, período esse chamado de Israel Bamidbar, Israel no deserto, que corresponde ao período de peregrinação do povo israelita pelo deserto durante o tempo de 40 anos. Isto desde a saída do Mitzraim, Egito, até o último acampamento feito por Israel em Sitim, situado nas planícies de Moab, de 1491 a 1451 a.C. Durante esse período, Moshe escreveu os Seferim, livros de Bereshit, no início, conhecido por Gênesis, Shemot, nomes, conhecido por Êxodo, Vaikra, e ele disse, conhecido por Levítico, Bamidbar, no deserto, conhecido por Números, e Devarim, palavras, conhecido como Deuteronômio. Todos os Seferim, livros escritos Kitvei por Moshe, foram Kitvá, escritos em rolos feitos de papiros, escrita que foi feita através da Cané, que era a espécie de caneta tinteiro de sua época. Sua escrita linguística foi feita através do Baivrit Archaic, Aticá. Também tomou o Sefer do Pacto e o leu perante o povo, e o povo disse, tudo o que Yahua tem falado faremos e obedeceremos. Shemot, capítulo 24, verso 7 da versão Bíblia Israelita completa. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu Malhut, escreverá para si num Sefer, uma cópia desta Torá, do exemplar que está diante dos Levita Kohanim, Devarim, capítulo 17, verso 18, da versão Bíblia Israelita completa. Ora, tendo Moshe acabado de escrever num Sefer todas as palavras desta Torá, deu ordem aos levitas que levavam a Arão do pacto de Yahua, dizendo, tomai este Sefer da Torá, e ponde-o ao lado da Arão do pacto de Yahua, seu Criador, para que ali esteja por testemunha contra vocês. Devarim, capítulo 31, dos versos 24 ao 26, da versão Bíblia Israelita completa. Escritos da Torá feitos no papiro. O papiro foi um material desenvolvido no Mitzraim, Egito, por volta do ano de 2500 depois de Adão. Isso na metade do segundo milênio da humanidade. Seu nome original provém do Egiargaise,
egípcio arcaico médio, como papiarassa, papyrus, também chamado de papyrus no Paiverit Archaic. O papyrus era encontrado mais precisamente às margens do rio Nilo e foi muito utilizado pelos egípcios para diversos propósitos. As folhas eram sobrepostas e trabalhadas para serem transformadas numa espécie de papel. Isto por volta do período compreendido entre os séculos 20 a 15 a.C., sendo exatamente nesta época do século XV que Moshe os usou para escrever seus 5 seferim, livros, escritos da Torá registrados com Cané. Seferim, livros de papiros que foram escritos por Moshe por meio da Cané, que era um instrumento feito de um pedaço de cana ou junco, talhado obliquamente ou afinado na extremidade, utilizado antigamente para escrever em tábuas de argila, papiros e pergaminhos, podendo ou não conter um furinho para escorrer a tinta para os casos de escrita nas espécies de papéis. Essa espécie de caneta primitiva chamava-se Canê van Mitzraim, caneta do Egito, sendo dessa maneira também conhecida pelos israelitas que mantiveram convivência com elas em meio ao seu cativeiro, lá mesmo no Mitzraim, Egito. A tinta usada na canê para o registro da escrita era geralmente feito de acor, acoro, azoro, açoro, que provinha da planta chamada de calmões, calamus, também conhecida como Acoros Calamus de Linneus, sendo por meio desta tinta que Moshe registrara as primeiras escritas dos Seferim Kadoshim, livros sagrados. O acoro também era conhecido sob o nome de cálamo aromático, acorina, ácoro verdadeiro, ácoro cheiroso, lírios dos charcos ou cana cheirosa, pertencente à família das acoráceas, sendo, portanto, daí muito provavelmente a origem da palavra cor. Prova disso é que a planta de cálamo está mencionada em Shemot, Êxodo, capítulo 30, verso 23, como um dos ingredientes do qual se era preparado o óleo da santa unção, assim como um dos aromas doces descrito em Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 14, e entre os artigos que eram vendidos nos mercados de Tiro em Yehezkel, Ezequiel, capítulo 27, verso 19. Também toma das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, de cálamo aromático 250 ciclos. Shemot, capítulo 30, verso 23. O nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. Shir Hashirim, capítulo 4, verso 14. Vedã e Avã de Uzal trocavam lã fiada pelas tuas manufaturas. Ferro polido, cássia e cálamo aromático achavam-se entre as tuas mercadorias. Yehezkel, capítulo 27, verso 20. Escritos da Torá feitos em hebraico arcaico. Quanto ao idioma em que Moshe registrou a sua escrita nos seus Seferim livros, foi exatamente no Ivrit Archaic, hebraico arcaico. Pois o Ivrit, hebraico, ou Evri, hebreu, é uma língua semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas. Portanto, a língua falada no tempo de Moshe era a língua patriarcal de Eber, ou seja, dos Evrim, hebreus, ou dos heberitas. Língua esta falada por Abraão, que passou por Moshe, Moisés, indo até Davi. Precisamos salientar que o hebraico empregado na época de Moshe já havia sofrido uma leve modificação em sua originalidade, pois que os Binei e Asharal, filhos de Israel, estiveram sob cativeiro egípcio por 400 anos, criando durante este tempo todo uma mescla fonética com a fonética egípcia do Egiargaise, egípcio arcaico médio, causando assim uma variação na raiz fonética da língua semítica,
a qual pertencia à família das línguas afro-asiáticas que rodeavam Canaã, desde o tempo de Éber até o tempo de Jacó, mas que durante o cativeiro egípcio sofreu uma hibridade, passando a ser hoje considerado como um hebraico arcaico médio. Segundo, Neviim, a segunda parte dos Haktav Hakedoshim, escritos sagrados, a qual receberam o nome de Neviim, profetas, é composta por 8 livros escritos por entre 17 ou 21 autores diferentes, Navim e Soferim, profetas e escribas, os quais foram escritos e dados ao povo novamente pelo Hanitzri, eterno, através desses 8 livros que viriam a se transformar em um total de 19 livros diferentes. E isto vai se dar início por volta dos anos de 2549 a 2556 depois de Adão, ou 1451 a 1444 a.C., com o Seferim de Yehoshua, e vai terminar por volta dos anos de 3570 a 3580 depois de Adão, ou de 430 a 420 a.C., com o Sefer de Malach. Essa segunda parte dos Haktav Hakedoshim, escritos sagrados, se dá entre o 4º e o 8º período da história de Israel. Período este chamado de Ershet Anlet Neviim, ou Neviim Rishonim u Aronim, primeiros e últimos profetas, que corresponde ao período da conquista das terras de Canaã, passando pelo estabelecimento nacional de Yasharal, Israel, passando por outro cativeiro, desta vez o da Babilônia, com os assírios e os persas, vindo então a reconstrução da cidade e do templo de Jerusalém, período esses: 4º, a conquista de Canaã; 5º, juízes; 6º, monarquia; 7º, reino dividido; e 8º, cativeiro e restauração. Durante esse período, vários Seferim, livros, foram escritos pelos Soferim Nevim, escribas profetas, como estes Soferim foram escritos pelos Navim, profetas. Eles foram chamados de Nevim, uma espécie de plural do plural. Alguns profetas escreveram seus escritos anteriormente ao cativeiro babilônico, e são chamados de Nevim Rishonim, primeiros profetas. Em compensação, houveram outros profetas que escreveram seus escritos logo após o início do cativeiro babilônico, e são chamados de Nevim Aharonim, últimos profetas. E Yehoshua, Josué, escreveu seu Sefer, o qual herdou o seu nome. Depois, Samuel escreveu os Seferim de Shoftim e Samuel, Juízes e Samuel. Em seguida, Irmiarro, Jeremias, escreveu o Soferim de Malachim e Irmiarro, Reis e Jeremias. Na sequência foi a vez de Yeshayahu, Isaías, escrever o seu Sefer, assim como Yehezkel, Ezequiel, que também escreveu o seu. Isto tudo antes do cativeiro babilônico. E daí o motivo desses escribas serem chamados de Nevim Rishonim, primeiros profetas. Depois vieram os escritos pós-cativeiro, do qual tais escritos fizeram parte de apenas um Sefer, o qual foi chamado de Sefer Itrei Assar, livro dos 12, e acabaram ficando conhecidos como Nevim Aharonim, últimos profetas. Assim, Hoshea, Yoel, Amós, Obadiah, Yoná, Mica, Nahum, Habacuque, Sefaniá, Hagai, Zecariá e Malach, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias encerraram os Ketav Nevim, escritos dos profetas. Todos os Sefer Nevim, livro dos profetas, Kitvei, escritos pelos Navim, foram Ketavim, escritos também em rolos feitos de papiros. Suas escritas foram feitas através da Canê e da Canê Notzá, a caneta tinteiro existente ainda nessa época, agora talvez em forma de pena.
e suas escritas linguísticas foram registradas através do Ba'ivrit Archaic até o Ba'ivrit Kelassit. Escritos da Nevi'im feitos no papiro. O papyrus, como já explicamos, era um material originário das margens do rio Nilo e desenvolvido no Mitzrayim, Egito, desde o ano de 2500 depois de Adão, 1500 a.C. E ainda durante todo esse período em que os Navim escreviam seus escritos, o papiro era ainda a principal fonte de recebimento de escrita, e desta maneira continuou a ser usado pelos Soferim, escribas, os quais sobre eles escreveram mais 19 Seferim, ou os 8 da seção dos Nevim, sendo eles usados entre os séculos 14 a 4 a.C. Escritos da Nevim registrados com Kané e Kané Notzá. Os Seferim, livros de papiros que foram Kitvei, escritos pelos Navim, profetas, foram Ketavim, escritos por meio da Kané, que era um instrumento, como já dissemos, utilizado na antiguidade para se escrever em tábuas de argila, papiros e pergaminhos. A Kané continha um furinho por onde escorria uma tinta que era feita de acur, que provinha da planta calamus, e assim tomava-se forma a escrita sobre o papyrus. Esta espécie de caneta primitivamente chamava-se Caneva Mitzrayim, caneta do Egito, vindo também desta maneira a serem conhecidas pelos israelitas, que de certa forma se familiarizaram com as mesmas no cativeiro egípcio, onde aprenderam a usá-la, sendo através da Kané e das Kané Notzá que os Seferim, escribas, escreveram toda a seção da Nevim. Com o passar do tempo, a Caneva Mitzrayim de 2000 a 1500 a.C. também ficaria conhecida nos países vizinhos que tendiam a falar o arábico, nas nações que se formavam na África Mesopotâmica, como Kanir Mutsiraim, de 2000 a 1800 a.C. Assim também era conhecida como Kané na Babilônia de 1792 a 1750 a.C. e como Kanir na Pérsia de 550 a 330 a.C. Já no hebraico clássico dos anos de 1000 a 600 a.C., a Kané passou a ser escrita como Kané, e quando sua matéria mudou para penas de aves, ela passou a ser chamada de Kané Notzá. Escritos da Nevim feitos em hebraico arcaico e clássico. Quanto ao idioma em que a Nevim foi escrita, precisamos lhe explicar que houve dois tipos ou dois processos diferentes para isso, sendo eles através do Ivrit Archaic, hebraico arcaico, e do Ba'ivrit Kelassit, hebraico clássico. Como já explicamos anteriormente, o hebraico Ivrit, ou hebreu, Hebri, era uma língua semítica pertencente à família das línguas afro-asiáticas, e era a língua patriarcal falada desde Eber, passando por Abraão, passando por Moisés, indo até o período do Melech David, rei Davi. Voltamos a salientar que o hebraico Ivrit, empregado da época de Moshe em diante, sofreu no período do cativeiro do Mitzrayim, Egito, por uma leve modificação em sua fonética original, sofrendo uma mescla com a fonética egípcia do Egiargaise, egípcio arcaico médio, criando assim uma variação linguística na fonética semítica, que era falada desde o tempo de Eber até o tempo de Jacó, da qual se desenvolve desde Moshe até a conquista das terras de Canaã por Yehoshua, Josué, ficando conhecida como hebraico arcaico médio, passando pelo período dos juízes
até o período da monarquia de Yasharal, Israel, isto dos séculos 15 a 10 a.C. Porém, quando se achega ao começo do período nacional e com o estabelecimento do reino davídico, o próprio Melech David, rei Davi, vai modificar e retransformar o idioma hebraico naquilo que ficaria conhecido como Ba'Ivrit Leumi, hebraico nacional, ou então como o famoso Ba'Ivrit Klassit, hebraico clássico, chamado também de hebraico bíblico ou ainda como Ba'Ivrit Aratzit, hebraico terreno, cujo sua escrita foi baseada na estrela de David. O hebraico estrelado, que era baseado na estrela da qual se formava da junção dos Dalets, do nome de David, no hebraico arcaico, que sobrepostos um sobre o outro, virava em uma estrela. Foi daí desta ideia que o rei David personalizou o seu hebraico. Veja que todas as letras do alfabeto hebraico cabem dentro da estrela de Davi. Então este símbolo passou a ser desenhado ou encravado sobre os escudos dos guerreiros do exército do rei Davi. Esta tradição teve origem no fato de o nome hebraico para Davi, pronunciado David, ser escrito originalmente por 3 letras do alfabeto hebraico, Dalet, Vav e Dalet, que no hebraico arcaico era, e no hebraico clássico passou a ser, e hoje no quadrático atual é. Por esta razão, a Magen David, conhecida também como o escudo supremo de Davi, é um símbolo em forma de estrela formada por 2 triângulos sobrepostos, iguais, tendo um a ponta para cima e o outro para baixo, utilizado pelo judaísmo e por seus adeptos, além de outras doutrinas como Sandaime. Composição linguística. Então, falando de como e em qual variação do hebraico foram escritos os livros da Neviim, temos Yehoshua sendo o único dessa seção a ser escrito no hebraico arcaico médio, sendo que o Soferim Yehoshua, escriba Josué, escreveu seu Sefer no 4º período da história de Yasharal, Israel, no período da conquista de Canaã, salvo a última parte do capítulo 24 do seu Sefer, mais precisamente dos versos 29 a 31, os quais devem ter sido escritos por Eleazar, o sacerdote da época, ou por seu filho Finéias, sendo da mesma forma registrado no hebraico arcaico. Na sequência já temos os livros da Neviim que foram escritos no hebraico clássico, e segundo a tradição, temos a seguinte ordem no quadro do cânon da Tanakh. Continuando com os Seferim de Shoftim e Shamuel, que foram escritos por Shamuel no 6º período da história de Yasharal, Israel, no período da monarquia. Abro aqui uma observação. De minha parte, creio que ambos os livros escritos por Samuel, tanto o de Juízes quanto o de Samuel, tenham sido escritos no 5º período de Yasharal, mais precisamente no período de transição dos juízes para a monarquia, uma vez que o próprio Samuel foi o último dos 14 juízes da história de Yasharal, a citar Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Também creio que Samuel tenha escrito esses seus 2 primeiros livros em hebraico arcaico, os quais mais tarde foram recopiados por Gad, Natã, filho de David, e Abiatar no hebraico clássico, mas não quero discordar nesse ponto dos historiadores. Depois prossegue com o Sefer de Malachim, o qual foi escrito por Irmiyahu, no 8º período da história de Yasharal, período esse o do cativeiro da Babilônia. Na sequência vem o Sefer de Yeshayahu, o qual foi escrito pelo próprio Yeshayahu, porém no 7º período da história de Yasharal, isto no período do reino dividido.
e na sequência segue com os Sefirim de Irmiarro e Iehezkel, que foram escritos pelos mesmos Soferim, Irmiarro e Iehezkel, no período do cativeiro da Babilônia, isto no 8º período da história de Yasharal, contendo um versículo do Sefer de Irmiarro escrito em aramaico, a saber, Jeremias capítulo 10, verso 11. Tendo por fim desta sessão o Sefer Treiassar, os quais foram os 12 livros dos 12 profetas menores, que escreveram seus Sefirim também no hebraico clássico, entre os anos de 840 a 420 a.C. Diante disso segue a lista da seguinte maneira: Hoshea, Yoel, Amós, Obadiah, Iona, Mica, Nahum e Tzefaniah escreveram seus Sefirim em hebraico clássico, no 7º período da história de Yasharal, isto antes do exílio babilônico, período esse do reino dividido, onde através desses escritos profetizavam os castigos que Adonai mandaria e faria com que Yasharal passasse no período cumprido do cativeiro que viria. Depois destes também tivemos o Sefer Habacuc, escrito em hebraico clássico dentro do 8º período da história de Yasharal, mas quase no começo da segunda deportação dos israelitas pelos babilônios até por volta da 3ª deportação, isso entre os anos de 606 a 597 a.C. Já os Sefirim de Hagai, Zecariah e Malach também foram Sefirim escritos em hebraico clássico, porém desta vez no período de restauração de Yasharal, logo depois do exílio babilônico que data de 538 a.C., sendo estes seus Sefirim todos eles escritos no 8º período chamado de cativeiro da Babilônia. Gostaria também aqui de fazer outra observação. É preciso entender que a nomenclatura profetas maiores e profetas menores é apenas uma forma de classificação, e não que um profeta tenha ou não mais valor do que o outro. Por isso salientamos o quanto se é importante de entender isto, exatamente para que se saiba que a designação de maior ou menor se refere ao tamanho da obra literária produzida pelo profeta, e não à importância de seu ministério. Tanto os profetas que produziram um texto maior como os que produziram um texto menor, ou até mesmo os profetas que não produziram texto algum, todos eles foram igualmente importantes e cumpriram o propósito de Deus através de seus ministérios. Os profetas que produziram literatura, os maiores e os menores, são geralmente chamados de profetas escritores. Já os profetas que não produziram textos que compunham o cânon da Taná são geralmente chamados de profetas oradores. Entre os profetas oradores podemos citá-los como, por exemplo, a Elias e Eliseu. Terceira, Ketuvim. A terceira parte dos Haktab Hakedoshim, escritos sagrados, a qual receberam o nome de Ketuvim, escritos, é composta por 11 livros escritos por entre 8 ou 19 autores diferentes, Navim, Usuferim, profetas e escribas, os quais foram escritos e dados ao povo novamente pelo Hanitzri eterno, através destes 11 livros que viriam a se transformar em um total de 12 livros diferentes. Isto se dá início por volta dos anos de 2549 a 2556 depois de Adão, ou de 1451 a 1444 a.C., com o Sefirim de Yehoshua, e se termina por volta dos anos de 3550 a 3595 depois de Adão, ou 450 a 405 a.C., com o Sefirim de Ezra ou Crônicas. A seção dos Ketuvim é uma seção bem à parte e diferente das outras. A seção dos escritos possui alguns livros que foram escritos por seus Soferim, de maneira que o mesmo começou e terminou, como no caso de muitos outros Sefirim anteriores. Porém, alguns Sefirim foram sendo escritos ao longo e passar do tempo. Por este motivo ou por esta razão que podem conter mais de um escritor, Sofer,
além de possuírem vários anos. Para isso, queremos salientar e deixar registrado que o Sefer Iov, como já falamos anteriormente, teria sido escrito pelo próprio Iov, ou talvez por Moshe. A tendência é que foi escrito por Iov e recopiado por Moshe. Por isso, esse foi escrito no período arcaico da linguística hebraica. No caso do Sefer Tehillim, Salmos, ele teria sido feito em partes contendo nele diversos períodos de tempo da história de Yasharal, contendo com isso as variações linguísticas dos períodos hebraicos desde o arcaico quanto ao clássico. Ou então, pode que o Melech David tenha o recopiado totalmente e apenas no idioma de sua época, no hebraico clássico, chegando desta maneira até Esra e Nehemia, mas não sabemos bem ao certo. Dentro desta seção também houveram outros seferim escritos, mas esses foram escritos em forma de poesias e cantilações, os quais reunidos foram chamados de Ketuvim, que significa escritos, sendo eles Ruth, Tehillim, Iov, Mishlei, Shir, Hasherim, Kohelet, Eira, Irmiyahu, Esther, Daniel, Esra, Nehemia e Divrei Hayamim, escritos respectivamente por Samuel, Melech David, Iov, Shelomo, Irmiyahu, Esra, Daniel, Esra e Esra. Todos os Sefer e Ketuvim escritos, Kitvei, escritos pelos Soferim, escritores, foram Ketavim escritos, também em rolos feitos de papiros. Suas escritas foram feitas através da Canê e das canês Kiurabal e Notsa, a caneta tinteiro existente ainda nessa época, agora talvez em forma de pena, ou uma ainda mais primitiva para talhar. E suas escritas linguísticas foram registradas através do Ba'Iverit Archaic até o Ba'Iverit Kelassit, contendo alguns poucos textos no aramaico, escritos da Ketuvim feitos no papiro. Como já falamos anteriormente, o papyrus era um material originário das margens do rio Nilo e desenvolvido no Mitzrayim, Egito, desde o ano de 2500 depois de Adão, 1500 a.C., e foram muitos usados no processo da formação dos Ketuvim escritos, pois que tanto os Ketuvim que foram escritos no tempo de Moshe, ou partes no tempo de David, e ainda no tempo de Esra, todos estes 11 ou 12 Ketuvim foram escritos em papiros, pois que o pergaminho só surgiu no segundo século a.C., sendo que o papyrus foi usado entre os séculos 15 a 4 a.C. Porém, é bem possível que o Sefer de Iov tenha sido escrito, Kitvei, em tabletas ou tábuas de pedra ou madeira, mas que mais tarde foi copiado e passado para o papiro, ou por Moshe, ou pelo tempo do Melech David, muito provavelmente por Shelomo. Escritos da Ketuvim registrados com Canê, Canê Notsa e Canê Kiurabal. Como também já falamos anteriormente, os Seferim, livros de papiros que foram Kitvei escritos, os Ketuvim escritos, poemas e cantilações, foram Ketavim escritos, por meio da Canê, que era um instrumento utilizado na antiguidade para se escrever em tábuas de argila, papiros e pergaminhos. A Canê continha um furinho por onde escorria uma tinta que era feita de acur, que provinha da planta cálamos, e assim tornava-se possível a escrita sobre o papyrus. Como dissemos, as canês também passaram por diversos estágios, e a primeira forma de escrita se dá provavelmente através da dlot, talhadeira. A dlot é a forma primitiva de se escrever através de um instrumento. Esse instrumento era a forma ancestral da canê, a qual era chamada de canê kiurabal, canê talhável, ou de cheribim delot, talhadeira para escrever, ou ainda como cheribim keile, instrumento para escrita. Como no caso das canês, a canê kiurabal era um instrumento feito de um pedaço de cana ou junco, talhado obliquamente ou afinado na extremidade, utilizado antigamente exatamente para escrever em tábuas de argila, pedras ou madeira. Por isso, num tempo muito mais remoto e antigo,
entre os tempos de Iov. O mesmo deve ter usado provavelmente uma canê mais primitiva, que seria uma espécie de entalhadeira, um objeto muito mais apropriado para escrita em tábuas de pedras ou de madeiras. Então é bem possível que em todo o processo de escrita dos Ketuvim, escritos, poemas e cantilações, tenham sido usados todas as formas de instrumentos de escrita que citamos: dilote, canê kiurabal, canê, canê notzá, talhadeira, canê talhável, canê e canê de pena. A canê van Mitzrayim, inventada no Egito entre 2000 a 1500 a.C., ficaria conhecida na Babilônia como canê entre 1792 a 1750 a.C. e como canir na Pérsia entre 550 a 330 a.C. Sendo assim, dessas diversas maneiras e diversas formas de como essas canês foram chamadas e conhecidas pelos israelitas por estarem dentro destes exílios durante esses períodos, e quando a canê evoluiu para penas de aves, ela passou então a ser chamada de canê notzá. Escritos dos Ketuvim feitos em hebraico arcaico e clássico com partes em aramaico. Quanto ao idioma em que os Ketuvim foram escritos, precisamos lhes explicar que houve até 3 tipos de variações do hebraico, o qual passou por processos diferentes para isso, sendo eles através do Paleo-Eber, Paleo-Hebraico, que era escrito em pictogramas, o qual era o mesmo hebraico arcaico, porém em sua forma inicial, que depois viria a ser o Ivrit Archaic, hebraico arcaico, em uma forma média no tempo do Mitzraim, e uma forma tardia ou final no tempo dos Shoftim, juízes. Depois, mais tarde, como já explicamos, este hebraico arcaico foi trocado pelo Ivrit Classic, hebraico clássico, o qual foi uma invenção do Melech David, rei Davi, mudado exatamente para engrandecê-lo, pois que esta forma do hebraico foi totalmente baseada nos triângulos das letras Dalets do nome do Melech David, que ao se inverter um e sobreposto ao outro, virava uma estrela. Essa qual era chamada de Magen David, conhecida também como escudo supremo de Davi, e que no seu novo hebraico ficaria assim, David. Porém, quando Yasharal é levado cativo pelos babilônios, lá em exílio juntamente com os Binei Aramish, filho dos arameus, sua fonética passa por uma nova variação, nascendo assim um novo idioma híbrido, o qual foi chamado de Aramite, aramaico, e com isso surgiu algumas mudanças, como por exemplo, do Ivrit Kelasite para Aramite. Yasharal passou a ser Israel. Yarushalayim passou a ser Yerushalayim. Yahudá passou a ser Yehudá. Yahuá passou a ser Yehová. Yashua passou a ser Yeshua. O aramaico foi uma variação linguística do idioma hebraico-semítico ou paleo-hebraico, que na verdade era uma fusão linguística entre os Binei Aram, filhos de Arã, Aramish, arameus, com os Binei Ivrit, filhos de Ever, hebreus. Ambos os clãs eram de mesma parentela e moravam na Mesopotâmia. E ambos os clãs falavam uma única língua semítica. Gênesis capítulo 10, verso 31. Porém, com o passar dos anos, ambas as línguas passaram por modificações, tanto a arameia quanto a hebreia. Mas quis a coincidência que ambos fossem cativos no mesmo período pelos babilônios, e dentro do mesmo império babilônico, ambas as tribos acabaram por se fundir, formando uma só tribo, gerando com isso uma nova maneira híbrida de se falar, esta a qual recebeu o nome de Aramite. Veja a fusão.
Isto aconteceu por volta dos anos de 598 a 538 a.C., quando Yaxarál esteve em cativeiro pelo rei Nabucodonosor II, isto no século V a.C., vindo daí o nascer do hebraico aramaico, que temos até os dias de hoje, o qual foi falado e vivido tanto por Yeshua quanto por seus talmidim, Jesus e seus discípulos. O aramaico babilônico é considerado o aramaico bíblico, e através desta variação híbrida do hebraico é que foram escritas algumas passagens dos livros de Daniel e Esra. Desta maneira se começa a seção dos Ketuvim. O primeiro livro é o Sefer Ruth, o qual, segundo a tradição, foi escrito por Samuel, ou, segundo alguns, poderia ter sido escrito pela própria Ruth, o que, por preconceito, não lhe é atribuído porque uma mulher não poderia ter escrito um Sefer Kadosh. Com isso, se o Sefer foi escrito por Samuel, teria sido no hebraico clássico, mas se por Ruth, teria sido no hebraico arcaico médio no tempo dos Shoftim, juízes, tempo em que ela vivera. Mas também há um outro ponto que sugere que o livro tenha sido recopiado no hebraico clássico por Esra ou Nehemia, na ocasião do juntar tais Seferim arcaico ao cânon da Taná, na questão da reconstrução de Jerusalém. Depois temos o Sefer Tehillim, o qual a tradição atribuiu a sua escrita apenas ao Melech David, em hebraico clássico. Porém, segundo a estudos minuciosos, o Sefer Tehillim possui partes com escritas em tempos diferentes, o que sugere que ele foi sendo formado ao longo do tempo e possua mais escritores, entre eles David, Asaf, Bnei Korá, Moshe, Remã, Etã e Shelomó. Davi, Asaf, os filhos de Corá, ou Moisés, Remã, Etã e Salomão. Tendo depois o Sefer Iov, o qual é o Sefer mais antigo do cânon da Taná, Bíblia. Ele teria sido escrito muito antes do Seferim Moshe Torá, e teria sido escrito no hebraico arcaico dos tempos de Ioctã, este o qual era um dos dois filhos de Eber. Portanto, Iov seria descendente de Eber por parte de Ioctã, enquanto que Abraham era descendente de Eber, mas por parte de Peleg. Historiadores sugerem que o Sefer Iov tenha sido escrito pelo próprio Iov, não só antes de Moshe, como também antes de Abraham, tendo o mesmo sido escrito em hebraico arcaico, e que depois, mais tarde, tenha sido copiado por Moshe no mesmo hebraico arcaico, ou por Shelomó para o hebraico clássico. Como também tem aqueles que sugerem que Iov seria descendente de Benjamim, e ancestral da linhagem do Melech Shaul, e que, portanto, teria vivido um pouco antes do Melech David, sendo até mesmo contemporâneo de Samuel, ou pelo menos vivido nos tempos dos Shoftim, juízes, podendo mesmo nesse tempo ser ele mesmo o escritor, ou então Shelomó possa o ter escrito por conhecer a história em seus dias, enquanto há outros que dizem que tal Seferim foi escrito por um desconhecido no tempo de Esra Nehemia, e que só aí tenha sido incorporado no cânon da Taná, estando por isso mesmo fora de ordem cronológica ou na seção dos Ketuvim, exatamente por ser um achado de tempos depois. Em seguida temos o Sefer Mishlei, que foi escrito por Shelomó no hebraico clássico, isto no 7º período de Israel, período este do reino dividido. Mas há historiadores que sugerem que o livro de Mishlei, Provérbios, possa ter sido escrito em partes por Shelomó, Agur e Lemuel, vindo estes escritos separados a serem juntados uns aos outros pelo estilo literário de poemas. Depois temos os Seferim Kohelet e Shir Hashirim, os quais foram escritos por Shelomó no hebraico clássico do período nacional do 7º período da história de Yaxarál, isto dentro do período do reino dividido.
Em seguida temos o Sefer Eihá Irmiyahu, o qual foi escrito pelo próprio Sofer Irmiyahu, que o escreveu no hebraico clássico em pleno ao 8º período da história de Yasharal, trazendo suas lamentações sobre este povo dentro do período do cativeiro da Babilônia. Na sequência temos o Sefer Daniel, que foi escrito em hebraico clássico, sendo escrito no 8º período da história de Yasharal, isto dentro do período do cativeiro da Babilônia. Por isso e por essa razão que possui um pequeno trecho escrito em aramaico, língua híbrida falada no exílio babilônico, sendo eles de Daniel capítulo 2, verso 4 ao capítulo 7 e 28, num total de 200 versos. Depois temos o Sefer Esther, o qual foi escrito segundo a tradição por Ezra, em hebraico clássico no 8º período da história de Yasharal, agora no período de Israel, após o cativeiro da Babilônia, no período de restauração de Yasharal. Mas tudo leva-se a crer que o Sofer, escriba do Sefer Esther, tenha sido a própria Esther. Porém, ainda possui alguns historiadores que acreditam que o escritor do Sefer de Esther possa ter sido o judeu Mardoqueu, o qual era primo de Esther, mas que se tornou pai de criação da mesma depois de seus pais falecerem. Sendo assim, Mordecai teria escrito o Sefer de Esther em hebraico clássico no 8º período da história de Yasharal, já mudado para o Israel do aramaico. Depois temos o Sefer Ezra, também chamado de Sefer Ezra Nehemia, que de fato também é chamado assim, exatamente porque esse Sefer foi escrito uma parte por Ezra e a outra por Nehemia, vindo assim a se tornar 2 Seferim, um separado do outro. Desta forma, os 2 Seferim foram escritos em hebraico clássico no 8º período da história de Yasharal, agora no período de restauração de Yasharal como Israel, logo depois da saída do cativeiro da Babilônia, com uma pequena exceção no Sefer de Ezra, onde se encontra uma parte em aramaico, sendo eles do capítulo 4, verso 8 ao capítulo 6, verso 18, e também no capítulo 7, dos versos 12 ao 26, num total de 67 versos. E para finalizar os Sefirim dos Ketuvim, ou até mesmo os da Tanakh, temos o Sefer Divrei Hayamim, de Crônicas, este o qual, segundo a tradição, fora escrita por Ezra, em hebraico clássico no 8º período da história de Yasharal, agora no período de restauração de Yasharal como Israel no aramaico, isto logo depois da saída do cativeiro da Babilônia. Sefer este que teria sido escrito para a introdução da história de Yasharal para os cativos que saíam do exílio babilônico. Depois disso, o Hanitzre, o Eterno, se calou através dos Navim, vindo a se manifestar novamente só através dos Talmidim, discípulos, isso após Yeshua, sendo este o 9º período da história de Yasharal, agora definitivamente como Israel, isto no período interbíblico. Portanto, resumindo, a Tanakh passou por diversos passos e diversas épocas, chegando em hebraico clássico aos tempos de Esdras, quando de fato ela foi formada, tendo uma pequena porção escrita no aramaico, caso dos 200 versos no livro de Daniel, dos 67 versos do livro de Esdras, mais um verso do livro de Jeremias. Sendo que a Tanakh foi escrita totalmente no papiros, um material vindo do Egito para receber a escrita, a que foi feita através da canê, uma espécie de caneta tinteiro da época através do junco talhado nas pontas, a qual também evoluiu para a canê notzá, uma outra espécie de caneta tinteiro, só que desta vez através de penas de aves, com as quais se escreveram os escritos sagrados em 3 variações do hebraico, dentre elas, no hebraico arcaico, no hebraico clássico e no aramaico, chegando aos dias de Esdras só no hebraico clássico, com exceção de 268 versos no aramaico. Sendo que o livro de Jó foi ou pode ter sido escrito em paleo-hebraico,
tendo os escritos de Moisés e de Josué escritos em hebraico arcaico, e o restante dos livros sendo escritos em hebraico clássico, com uma pequena porção de capítulos dos livros de Daniel, Esdras e Jeremias no aramaico. Desta forma foi que tudo aconteceu nesse longo período de aproximados 1050 anos, quando por meio dessas maneiras é que surge a Taná e suas divisões. Por hoje encerramos aqui. No próximo estudo estaremos vendo o estudo 7.5 sobre quem foram os escritores. Que Deus lhe abençoe. Ministérios Filhos de Deus, a remanescência. Shalom. Ulritraot.